Como eu sei se eu estou vivendo o caminho certo? Como eu sei se aquilo que eu estou fazendo hoje na minha vida é o certo? Às vezes a gente se pergunta e fica esperando que se eu estiver no caminho certo, tudo vai ser leve. Que se eu estiver fazendo as coisas certas, nada de errado vai acontecer na minha vida. E a gente se engana porque muitas vezes o agir de Deus não é leve. Muitas vezes estar no caminho certo, naquele que Deus propôs, não é leve. Ele traz paz, mas nem sempre vai ser fácil. Muito pelo contrário, eu ouvi certo dia que o fluir de Deus nunca é leve, porque ele transforma, ele eleva, ele forja, ele modifica. E para que algo seja forjado, ele precisa ser colocado no fogo. Pitadas de Sal dessa semana vai perguntar para você e vai mexer com você e nas forjas da sua vida, para que você entenda que nem sempre o agir de Deus vai ser fácil. E muitas vezes, antes que a gente fuja desse tema e antes que a gente fuja das transformações, a gente precisa lembrar aonde a gente quer chegar. A gente precisa lembrar qual é o destino final. A gente precisa lembrar pelo que nós queremos ser lembrados. A gente precisa lembrar do nosso legado, aquilo que a gente vai deixar para aqueles que no mundo vão continuar quando a gente partir. E aí eu te pergunto, o que você está deixando, o legado que você está deixando, te orgulha, te preocupa, não faz nada, é elevado, tá legal, não tá? A gente precisa lembrar e resgatar isso dentro da gente. A gente sabe quando a gente está fazendo certo, assim como a gente sabe quando está fazendo errado. Em Gênesis, quando a serpente oferece a fruta proibida para Eva, Eva sabia que era errado. Só que ela ficou iludida, ela ficou seduzida pelos prazeres, pela beleza, porque aquilo lhe parecia bom. E como a serpente havia dito para ela que não tinha problema com que ela comesse, que ela não iria morrer, que muito pelo contrário, ela teria o mesmo conhecimento de Deus, aquilo brilhou ainda mais os olhos de Eva para que ela cometesse o primeiro pecado, para que ela comesse do fruto proibido e fossem depois expulsos ela e Adão do jardim do Éden. Quer dizer, a gente escuta muitas vezes o inimigo. A gente é seduzido muitas vezes por um falso caminho. A gente é seduzido muitas vezes pelas coisas do mundo. E a gente não escuta a ordenança de Deus na nossa vida. Porque o teu coração, ele ouve a Deus. Ele só não ouve se você não quiser. Ele só não acessa o Espírito se você não quiser. Porque muitas vezes você está tão ocupado, nós estamos tão ocupadas com as coisas do mundo que não há espaço para escutar Jesus, que não há espaço para o Espírito falar, percebe? Da mesma forma, nós precisamos lembrar que ainda quando escutarmos o Espírito, quando escutarmos a Deus, e Ele nos pedir algo que num princípio possa parecer impossível, possa parecer difícil e doloroso, a gente precisa lembrar qual é o destino final. Vamos lembrar de Paulo, apóstolo Paulo, que evangelizou nações. Paulo, antes de ser Paulo, evangelista, ele era Saulo, um perseguidor dos cristãos. Até que um belo dia, Jesus o cegou durante 3 dias. E neste momento, Saulo se entrega. Não é fácil e não foi fácil ficar cego durante 3 dias. E o destino de Paulo, a partir do recebimento de Cristo, da aceitação de Cristo, também não foi fácil. Então ele passou a ser perseguido, ele foi preso, ele sofreu na carne e ainda assim ele não trocaria nada do que ele vivia para voltar a ser o Saulo de antigamente, aquele que não conhecia Cristo, aquele que perseguia os cristãos, aquele que era um orgulhoso perseguidor dos cristãos. Nós precisamos lembrar, como em Coríntios, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. O caminho de Deus muitas vezes pode parecer estranho para você. O caminho de Deus muitas vezes pode parecer difícil demais para você. Mas, meu amor, não temas, pois o Senhor está contigo.
Siga o caminho, busque entender, busque ter clareza das tuas motivações, busque ter clareza até das dos teus julgamentos, sabe? Da tua língua muitas vezes afiada, das tuas mágoas. Busque ter clareza do que está acontecendo aí dentro, quais são as feridas que precisam ser curadas, quais são as dores que ainda não foram vistas, por que você age como você age. E muito além disso, porque muitas vezes você foge dos desígnios de Deus para sua vida, porque muitas vezes você busca se afastar, porque muitas vezes você dá ouvidos a outras coisas e não a Jesus. Porque você foge, porque você teme tanto esse encontro. Pensa nisso. Eu quero que você reflita profundamente, para que você perceba se você está mais para Saulo ou mais para Paulo, se você está em um lugar de perseguição, se você está em um lugar de fuga, ou se você está realmente buscando o caminho que Deus quer para você. Deus te abençoe.